humanas, enfim, várias coisas. Agora, nós seres humanos também estamos dentro das nossas atividades, como a gente vê recentemente, causando aí emissão de gases de efeito estufa, promovendo um aquecimento do planeta Terra, em certa medida. Então, é uma interação nossa com o ambiente. Agora, somos nós que estamos fazendo com que haja uma mudança na atmosfera. Então, a geologia, ela casa muito bem nesse sentido de mostrar para as pessoas que o planeta ele tem as suas características de interatividade. Vocês devem conhecer uma teoria chamada teoria de Gaia, né? Sugere que o planeta é um organismo vivo e que ele se retroalimenta, tal, né? E que é ele que promove a vida. Só que cientificamente, né? Eu não tenho nada contra. Para mim, qualquer tipo de conhecimento que ajude a fazer as pessoas entenderem uma certa dinâmica, mesmo que seja por associação, ela é válida. Então, a ciência acha que, esse negócio fica muito no misticismo, né? Porque como assim se retroalimenta, ela que gera vida, né? E a ciência lida com experimento, com essas coisas bem mais rígidas. Mas é uma forma de mostrar a teoria de Gaia, de certa forma, ela mostra um pouco dessa realidade, sabe? Então, isso foi dito, sei lá, quantos anos atrás? Não deu. O Loverlock morreu há alguns anos, 2, 3 anos, 5 anos atrás, não sei, menos de 5 anos atrás. Então, ele disse isso 60, 80, não me recordo. Mas hoje a gente vê que esse modelo ele pode ser ajustado para o modelo científico, ele casa muito bem nessa questão da interação. E olha que legal. Que legal não, né? Olha que preocupante, me desculpa. Quando a gente pega essa questão do planeta, dessas interações, às vezes a gente lida com o tempo de uma forma diferente da natureza, né? Nós estamos recentemente falando do calor, das ondas de calor, associadas às queimadas, e no começo desse ano a gente estava falando dos problemas do Rio Grande do Sul. E aí também algumas associações, outros casos que me faltou na memória agora, mas isso tudo é dentro de um ano. Nós não estamos falando dentro de 30 anos, estamos falando de 3 eventos muito bem marcados dentro desse ano. Nem tivemos inverno, né? Praticamente. Então, você vê lá o Rio Grande do Sul, você vê agora esse problema do aquecimento, né, dessas temperaturas, das alterações do clima. E independente, né, se a gente for levar vamos tirar essa questão da culpabilidade, né? Sim. Tira a culpa. Somos nós que estamos causando. A questão que deve ficar a qualidade de vida necessária, a gente consegue garantir a qualidade de vida para o ser humano e para aquelas nossas necessidades através de agricultura, tal, tudo. E tira a culpa, né? A pergunta, muitas vezes, é assim, e aí, o que é preciso ser feito para a gente chegar num denominador e falar, beleza, o que está acontecendo isso, a gente precisa resolver isso, né? Quando a gente lida muito na culpa, como foi lá no Rio Grande do Sul, porque os modelos matemáticos, eles não são precisos. Foi como eu falei no começo, né? A natureza a gente precisa primeiro compreender, né? E é difícil compreender, por exemplo, essa questão dos modelos meteorológicos. Não é tão fácil assim, né? Não é uma conta que você põe X mais Y, dá um valor. Sim. Lá. Nós temos atmosfera interagindo com hidrosfera, existe uma correlação entre a temperatura da superfície com a temperatura do ar que está próximo da superfície, com o ar que está mais alto, com correntes. Quer dizer, são modelos, você não consegue fazer isso se não for por computação. Só que a gente não conhece, né? É a gente que está atribuindo características para o ambiente, e eu até costumo brincar, né? Nunca ninguém chegou no planeta e falou assim, isso aqui é a atmosfera? E ele respondeu, cara, isso é a atmosfera. Não, foi a gente que foi lá e falou, isso aqui é a atmosfera. Ele nunca confirmou. Concorda? É a gente isso é o homem que está criando. Mas ele não tem certeza. Né? E dentro da sustentabilidade, da resiliência ainda, qual que é o papel da geologia na adaptação das cidades às mudanças climáticas? Falando já de mudanças climáticas, como a geologia ajuda as cidades a se adaptarem a essas realidades? Além da visão de apoio ao plano diretor municipal, né, nessas definições de áreas, eu acho que
fundamentalmente apoiando o conhecimento, né? O conhecimento dessas relações do ser humano com o planeta Terra. Também tomando conta dessas atividades junto ao poder público também, né? A gente vê, por exemplo, em meio a mudanças climáticas, não só Pouso Alegre, mas inúmeras outras cidades, elas não têm profissionais voltados para essas características que visem a adaptação. Então, isso não acontece, eu poderia chutar 99% das cidades do Brasil, né? Chutando. Você precisa conhecer também, você precisa ter gente capaz de conhecer aquelas ocorrências naturais que trazem risco para a sociedade. Você precisa coletar esses dados, você precisa transformar esses dados em informação e controlar para poder ajudar nas soluções que as cidades vão ter para o desenvolvimento, né? Então, eu acho que, basicamente, é fazendo o que ela faz, que é conhecer. Você precisa ter o Estado conhecendo Sim. para apoiar o desenvolvimento, né? Quando você não tem isso partindo do Estado que delibera, que apoia, você fica numa vulnerabilidade um pouco grande. Não, parece que tá tão notório o aumento dessas situações de catástrofe e tudo mais, que não tem como fugir, né? Porque a pergunta seria essa: como que o conhecimento geológico pode ajudar na criação de cidades mais resilientes a desastres naturais? É a partir do estado de consciência de que é um caminho sem volta e E que cada ambiente tem as suas características. vai ter que ser estudado. Muito se fala hoje em cidades esponja, que são cidades onde você tem lá áreas permeáveis, você tem canteiros permeáveis na beirada das sarjetas, você tem sistemas de contenção, né? Mas isso tudo é muito importante, mas eu acredito que isso só por força da legislação não atinge o objetivo final, que é fazer com que funcione. Porque o que a gente vê muito comum? A cidade vai lá e coloca assim, tem que ter uma área permeável. Você pode chegar lá e ter uma área permeável. Aí você consegue uma BITS, você vai lá e tira. Sim. Você já está morando lá. Quem vai fiscalizar? Tem alguém que vai fiscalizar todo ano lá, se tem uma área permeável? Isso acontece. Já vi casos de cidades que obriga a ter uma área permeável, mas aceita que ela seja coberta. Sabe? Então, assim, umas coisas que para mim não fazem muito sentido, né? Zero sentido. Então, eu acho que essa coisa tem que ir muito mais para... Esse exemplo que eu dei é uma síntese disso. E acontece. Não estou falando que isso acontece aqui, ou só no Brasil, né? Sim, mas com quando certeza. você tenta impor as coisas assim como uma solução mágica, muitas vezes ela não tem eficiência. É muito melhor que você, de certa forma, pegue alguém que esteja dentro de uma área que sofre risco e diga o seguinte: olha, se todo mundo que está acima de você não tomarem consciência dos problemas. Vamos pegar um exemplo aqui da Bacia do Primavera. É uma transformação muito difícil de acontecer sem que você tenha envolvimento da sociedade e sem que isso gere custos enormes para os cofres públicos e prejuízos até para todos para o envolvidos, comércio, né? para todos, porque são obras de grande magnitude, né? Então você teria que ter das soluções que eu imagino, lógico que nenhuma aqui fundamentada em cálculos, em estudos, né? Uma visão profissional. Teria que ter desapropriação. Você teria que ter interdições de longo prazo em vias, como Bom Jesus, Comendador José Garcia. Então, quem que está disposto pagar o preço? Sabe? E como é que o poder público mata isso sozinho, no peito, fala, não, eu vou parar, tal. Você pode pensar, mas, não sei o que, só o comerciante. Não, meu amigo, é aquele ônibus teu que vai dar uma volta de 30 minutos para que você consiga chegar no teu trabalho. Vai utilizar rotas que vão estar congestionadas, porque aquelas pela qual ele vai passar
vão ser impactadas. Então, igual eu falei no Primavera, se a pessoa que mora lá em cima não tem uma consciência, ela não vai... Eu moro lá em cima. Tipo assim, vamos pensar assim, se a pessoa pensa assim, ó, isso é problema de quem mora